Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver, então, assistindo esse vídeo, né? Turma, estou fazendo, então, esse vídeo hoje, né? Ele é sobre o regime militar, beleza? É uma forma de elucidar, de desvelar, né? O movimento militar de 64, beleza? Apresentação, eu sou Denilson Barbosa, professor de História. Vem comigo, então. Galera, razões de ordem econômica e de ordem política. Essa aí então foi uma das razões do movimento militar de 64, né? Razões de ordem econômica e de ordem política. Elas estavam tão ligadas entre elas, elas estavam tão ligadas entre elas, que você não conseguia saber onde começava um, onde começava o outro, né? De tão ligado, de tão entrelaçado que estavam esses dois problemas. Por exemplo, da ordem econômica. Da ordem econômica, então, foi uma época por causa da degeneração, né, da degeneração de um espaço de tempo, né, de um espaço de um tempo ou de uma época, aonde a inflação ela estava entre 98, 99 e até 100%. Ela estava nessa faixa, até 100%. Isso aí foi uma das razões, né? A outra das razões era o desleixo, né, com a economia, com os cuidados, das contas do governo, olhando para o exterior, né? Então essa daí foi uma das razões. Houve várias tentativas de pacotes e planos, projetos para poder estar salvando então essa situação. Houve, mas todas elas fracassadas. Todas elas foram fracassadas. Bom, não teve condições mesmo. Então, quando nós falamos do ponto de político agora, de ponto da ordem política, é que havia um consenso entre os militares e entre os civis, né, para, para que fizesse necessário, então, interromper então o governo de João Goulart, né? Então havia esse consenso, né? Mesmo porque não foi apenas vindo dos militares, mas de ambos, tanto dos militares como então também dos civis, né? E o regime populista de João Goulart estava levando então a nação brasileira ao caos, né? Porque naquele discurso, né, de João Goulart lá em, em março, 13 de março de 1964, ali ele deixou bem declarado então qual que seria a real intenção dele, né? A real intenção dele, no caso, era primeiro a república sindicalista, segundo os militares, né? E logo em seguida o comunismo, né? Tanto que algumas propostas foram feitas de acordo com as negociações russas, né? Que ele ia estar pagando o petróleo, por exemplo, importado para o Brasil, vindo da Rússia, né? Ia ser pago com café, né? Então isso aí gerou um movimento terrível, né? Não estava aceitando por causa do comunismo. E justamente esse mesmo tipo de ação aconteceu, por exemplo, ali na China, né? Aconteceu na China, que no ano de 1958 a 1961 aconteceu ali na China um movimento bem semelhante, né? Onde o desenvolvimento foi muito grande, né? Foi muito grande, e a China pagava com comida, né? Com comida as armas que vinham então da União Soviética. Mas acontece que ali houve então entre 15 a 54 milhões de mortos na China nessa época. Entre 1958 a 1961, morreu entre 15 a 55 milhões de pessoas na China de fome por causa do comunismo. Então era justamente esse medo que eu vou usar o termo medo, né? Que os militares não queriam então que entrasse no Brasil esse movimento, justamente por causa desse problema, né? E os militares estavam vendo então que não só os militares, também como os civis,
estavam vendo então que a coisa estava caminhando para esse lado. Então eles chegaram a um consenso que havia uma necessidade de interromper então o governo de João Goulart, né, ou Jango, né? Então, justamente por causa disso, né? E havia os Estados Unidos, por exemplo, ele estava a par do que estava acontecendo e apoiando os militares. Os Estados Unidos apoiavam. Porque qual era o medo, no caso, o Kennedy, né? Qual que era o medo dos Estados Unidos? O medo dos Estados Unidos era que o Brasil viesse a se transformar, então, numa nova Cuba, né? Então, esse era o receio. Mas como que podia, então, falar que o Brasil podia, então, se transformar numa nova Cuba? Por aquilo que já estava acontecendo. Por exemplo, trocar, então, produções brasileira a troco, então, de petróleo ou a troco de armas ou o que eles fossem oferecer. Então, isso aí era inadmissível para os militares e para os civis que estavam à frente do governo naquela época. Então, por isso, então, os Estados Unidos ele estava então tomando conta, juntamente, não vou dizer o termo tomando conta, mas eles estavam apoiando então o exército, o exército brasileiro, justamente para que não viesse então o Brasil estar se transformando nessa Cuba que estava eminente a acontecer, né? Era uma coisa que já vinha, você já sentia a brisa se aproximando. Bom, os militares então no poder chegaram a um consenso que não havia condições de realizar uma reestruturação no país via Congresso. Porque depois então já dessa tomada de posses então já do movimento militar, os militares eles acreditavam que já em um ainda, né, eles acreditavam que pelo ato institucional AI1, eles acreditavam que o Brasil não tinha condições de começar então esse movimento de reestruturação, de limpeza no Brasil através do Congresso. Não tinha condições, porque o Congresso ia barrar e barrava tudo aquilo, por exemplo, que o comando militar fizessem de leis, por exemplo, chegava no Congresso e não passava, ele ia ser barrado. Dessa forma, não ia conseguir fazer o que eles queriam fazer. Bom, o presidente que estava já empossado, Castelo Branco, ele tinha a mesma visão que a AI1, né? Era a mesma visão, não tinha a separação entre os ideais, entre as ideias. Embora Castelo Branco pertencia a uma coluna, né? E a linha dura pertencia a outra coluna. Porém, eles tinham uma coluna, por exemplo, da AI1 ou da linha dura, eles tinham um pensamento ou uma ideia, e os castelistas, né, já tinham outra ideia. A ideia deles, na verdade, não batia uma com a outra. Porém, um apoiava o outro. Eles, por exemplo, eles trabalhavam, não vou dizer em paralelo. Em paralelo eles não se encontram. Pode usar o termo paralelo. Eles trabalhavam em paralelo, né, um ao lado do outro, mas os pensamentos de um não funcionavam com o outro. Porém, quando foi para depor, no caso, o João Goulart, Jango, né? Aí não, ali eles trabalhavam junto. Quando eles conseguiram, então, depor João Goulart, aí voltaram de novo a se desligar, né? Cada um com o seu pensamento, né? Bom, ali os militares que estavam na frente do comando, então, eles chegaram, então, a um consenso que para eles conseguir fazer essa limpeza no Brasil, ou essa reestruturação, segundo os militares, ia ter que ser por uma outra via, porque via Congresso era impossível. Então a AI1 vai e dá poder ao presidente que está no governo, que é o presidente Castelo Branco.
eu deixei aqui marcado aqui, vou ler, né? É, uma das realizações foi a realização da eleição indireta para presidente da República em um prazo de 2 dias a contar da publicação do ato de eleições diretas em outubro de 1965. O fortalecimento dos poderes do presidente, que poderia apresentar emendas constitucionais ao Congresso, aprová-las por maioria simples, suspender temporariamente os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, em nome de interesses nacionais, e decretar estado de sítio sem autorização do Congresso, e a suspensão temporária da estabilidade de funcionários públicos. Então, vou deixar aqui de lado que eu posso precisar. Então, era isso. O que eles fizeram? Então, eles deram poder ao presidente. A primeira coisa que foi feita, então, eles, conforme está aqui, eu falei que ia precisar mesmo, é o fortalecimento dos poderes do presidente. O Congresso, né? No Congresso, no caso, suspender temporariamente os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos em nome dos interesses nacionais. Então foram isso que eles fizeram. Eles dissolveram então o Congresso, né? Dissolveram então os políticos que eles escolhiam que ia atrapalhar e dar incômodo para eles, né? Então esses políticos eles entravam então em que forma? Numa forma de suspensão, né? Eles ficavam suspensos do trabalho deles. Aquelas pessoas, por exemplo, que eram concursadas também, né? Funcionários do governo também suspensos do trabalho temporariamente, até que pudessem então estar colocando em ordem os pensamentos, né, do presidente, certo? Então, dessa forma, através disso, então, dessa reestruturação, eles conseguiram fazer então esse movimento, né? Os atos institucionais AI1 pareciam, né, com o presidente, com o pensamento do presidente. Seria quase a mesma coisa. A gente consegue perceber isso no discurso feito então por Castelo Branco em 15 de abril de 1964. 15 de abril de 1964. Então, quando ele fez esse discurso, ele consegue-se então perceber através disso então que a ideia, o pensamento e a visão do Castelo Branco e da AI1 ou da linha dura é exatamente a mesma, né? É exatamente a mesma. Só que a única diferença que Castelo Branco, no caso, ele é democrata, né? Eles eram democrata. Então, eles eram democrata e tinha uma visão totalmente diferenciada do pessoal da linha dura, né? Bom, os blocos militares, né? Eles não eram um só, né? Eles não tinham uma visão só, conforme eu acabamos de falar agora há pouco. Eles tinham visão separada uma da outra, né? Uma da outra. Então, a visão deles era totalmente, ao mesmo tempo que era unida, eles eram separados. Bom, eles tinham uma visão só, né? Que para derrubar o governo João Goulart, né, eles estavam unidos. Né? Porque qual que era o medo maior, então, deles, na verdade, pelo João Goulart? Pelo João Goulart, o único medo deles, na hora que eles derrubaram João Goulart, era que o João Goulart ia impor no Brasil, então, o comunismo, né? O comunismo. Então, era necessário eles estarem fazendo, então, um cordão chamado cordão sanitário. Mas espera aí, o que seria cordão sanitário, o Denilson? Cordão sanitário, ele serve para barrar uma doença. Veja bem, segundo os militares, o comunismo é uma doença, né? É uma doença. Então, para eles poder barrar o comunismo do lado de fora, eles tinham que fazer o quê? Criar esse cordão, então, sanitário. Eu vou levar vocês em raciocínio até na Península Coreana. Lá na Península Coreana, por exemplo, existe ali a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela é comunista, né? E a Coreia do Sul, ela é capitalista. Então, foi levantada ali naquela fronteira
Aquela fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ela é guardada por mais de 100 mil soldados, né? Por mais de 100 mil soldados. Ali a cerca ali são cercas de alambrado, cerca de arame farpado, cercas elétricas, é, todos os tipos de armas que vocês podem imaginar existe ali para poder estar barrando, para poder estar impedindo que a Coreia do Sul entre, a Coreia do Norte entre dentro da Coreia do Sul. Então a Coreia do Sul fez ali naquele lugar um chamado cordão sanitário. O cordão sanitário ele não é o físico, ele é o imaginário. Por exemplo, as pessoas que têm a mentalidade capitalista, ela não vai aderir à mentalidade socialista, ou, ou ela não vai aderir ao comunismo. Então, isso então é o cordão sanitário. E era justamente isso então que os militares aqui no Brasil então fizeram, né? Eles fizeram. Então, eles acreditavam então que João Goulart ele estava destruindo o Brasil economicamente, né? E porém após isso eles se dividiram novamente a mentalidade dele. Um foi para cada lado, né? Então existia um grupo de intelectuais que faziam alusão a isso, né? Que, por exemplo, eles levavam muito no caso os Sobornes, né? Os Sobornes eles levavam muito em consideração a ideologia francesa, né? Que eram os castelistas, né? Eles queriam então fazer uma limpeza no país. Então essa era a ideia principal, a princípio dele. Então a ideia era eliminar corrupção populista e comunista. E logo após então essa limpeza, segundo os castelistas, então a ordem seria novamente restaurada, né? Restaurada. Então eles estariam devolvendo então para os civis, né, novamente o governo, né, estariam devolvendo para e restabelecendo novamente então o governo na mão dos civis. Porém, os militares da linha dura tinham outro pensamento, uma outra visão, né? Eles acreditavam que para poder fazer essa limpeza levaria muito mais tempo. Não seria com esse pouco de tempo que eles iam colocar, que eles iam conseguir resolver o problema dessa limpeza ou desse cordão sanitário, né? Segundo eles, né? Segundo os militares, né? Então, o oposto aos Sobornos era então a linha dura, né? Então eles pensariam justamente do conforme acabamos de falar agora, né? Eles, mediante então essa terrível ameaça então que era o comunismo, e isso ia fazer um mal muito grande, né, para o país, né? Então eles estavam totalmente em desacordo nesse momento, né, em 1964, né? Então era preciso então um pulso forte, um pulso firme, né, para poder estar agindo, né, para estar agindo. Então isso não somente contra os inimigos, né, mas contra todos aqueles que estavam contra a AI-1, contra tudo aquilo que eles estavam fazendo, né? Então, quando eles instauraram o regime militar, né, na verdade, eles não estavam visando sair imediatamente, conforme eles falaram, mas não era bem isso que estava em mente, né? Então, o Castelo Branco, ele era homem do Sorbonne, democrata, ele era conservador, né? Já a linha dura queria então reformular então o sistema partidário, né? E aí, no caso, a linha dura vai e começa a pressionar então Castelo Branco. Bom, como que eles foi pressionando Castelo Branco? Ele foi pressionando Castelo Branco para que Castelo Branco pudesse então estar fazendo o quê? Castelo Branco vai e com isso Castelo Branco vai e desfaz, ou seja, ele
desmembra então os partidos brasileiros. Então o sistema partidário, né, com isso, além do, o sistema partidário brasileiro, então, ele é desfeito, né? Ele é desfeito, ele é extinto. Então não existia mais partido, sistema partidário no Brasil. O Brasil passou então a ser, no caso, somente dois, que foi bipartidário, né? Então eles sabiam muito bem que eles iriam perder a força nas eleições de 65. Eles iam perder a força. Já avisando que eles iam perder a força, então o que eles fizeram? Então eles dissolveram os partidos. Dissolveram os partidos. Então, com isso, então, ficou extinto os partidos dentro do Brasil, né? Isso foi no artigo 18, né? E o processo do Congresso, o recesso do Congresso também foi no artigo 31, né? A cassação dos mandatos, né, também foi no artigo 15, e as competências da Justiça Militar, né, no parágrafo 20. Então, ficou montado então no Brasil o bipartidário. Qual que era esse bipartidário? Arena e o MDB, né? Entre a Arena e o MDB, a Arena no caso era o partido do governo, né? Era o partido do governo. E o MDB era o partido do governo também. Porque é uma forma assim, parece interessante, né? Eu falar assim. Mas é que, conforme eu disse há poucos minutos antes, não eram duas colunas. Numa coluna estava então Castelo Branco, os castelistas, né? Os democratas, que tinham uma visão. E na outra não era o pessoal, no caso a linha dura, isso, que era outra visão? Era. Mas não eram os dois, não era militar? Sim, os dois eram militar. Mas não eram de visões, uma tinha uma visão diferente da outra. O bipartidário não fica atrás. O bipartidário é exatamente a mesma coisa, ela continua na mesma coisa. Assim como as duas colunas, né? Ou as duas colunas, ou então se você quiser dizer como Boris Fausto, né? Os dois blocos militares estavam em comum acordo, né? As duas colunas estavam em comum acordo também, é a mesma coisa. Bom, a Arena e o MDB também é exatamente a mesma coisa. Estavam também em comum acordo, um apoiando o outro, sempre um apoiando o outro, né? Então, dessa forma, em outubro de 1965, então surge a AI2, né? Que fez extinto então os partidos, né? Ele fez extinto o partido, criou então grande dificuldade para a formação de novos partidos. Quando conseguia-se então quase pensando em fazer um novo partido, novas dificuldades eram geradas para que essa ideia então se extinguisse, né? Então, dessa forma, então ficou apenas a Arena e o MDB, né? E os militares consideravam então as duas potências no mundo, as duas potências no mundo, que era a União Soviética, né, com o avanço revolucionário, e os Estados Unidos então com democráticos, né? Por isso, então, que Castelo Branco apoiava tanto os Estados Unidos, e os Estados Unidos apoiava tanto, então, Castelo Branco, os castelistas, né? Porque por ter a mesma visão, né? Então, o grupo castelista apoiava, então, o campo americano, né? Conforme acabei de falar agora, né? Então, era essa a visão do grupo castelista. Bom, a Constituição do Brasil, por exemplo, ela foi promulgada de 24 de janeiro de 1967, né? Foi no Diário Oficial, né, de 24 de janeiro de 1967, né, pelo Diário Oficial, né? Então, a confirmação das eleições indiretas para presidente da República, governadores e governadores do Estado, porque era assim, eles tinham que trabalhar numa mesma linha, num mesmo raciocínio. Então, o governo federal, ele tinha uma linha, ele escolhia então o governador do estado. O governador do estado, por sua vez, escolhia o prefeito que estava na mesma ordem, que por sua vez o prefeito apoiaria então os vereadores, né, que estariam então na mesma ordem, né? Na verdade, os vereadores entrariam
por voto, mas por escolhas, por escolhas de apoio, né? Então a prefeitura apoiava, os prefeitos apoiavam então os vereadores, que os prefeitos eram apoiados pelos governadores, que os governadores eram apoiados então pelo presidente, que estava então na frente de tudo. Bom, então dessa forma então a Constituição do Brasil foi promulgada, né, conforme nós falamos. Então mudou toda a forma de ver a política no Brasil. Bom, Castelo Branco então ele não conseguiu fazer um sucessor, né? Castelo Branco ele não conseguiu, assim também como o grupo dele também não conseguiu, tá? O grupo castelista também não conseguiu. Então dessa forma o grupo da linha dura, então eles conseguiu impor então o Marechal Costa e Silva. O Marechal Costa e Silva foi em 15 de março de 1967. Costa e Silva assume então. Costa e Silva ele assumiu em 15 de março de 1967. Em 1968 foi muito forte o movimento popular na França, que na verdade aquele movimento da França lá ele influenciou então os movimentos aqui no Brasil, né? Entre o tropicalismo, né? Começou alguns movimentos de protesto, né? Entre ele Caetano Veloso, né? Caetano Veloso ele até compôs uma música nessa época, né? Em 1968, é Proibido Proibir, né? É Proibido Proibir. Então ele compôs essa música que já foi um movimento já não vou falar um movimento de protesto, já começou o protesto, né? Mas só que os protestos no caso, eles não eram tão bem aceitos, viu? As características de 1968 foi justamente isso aí. Então, né? Foi justamente isso aí. Bom, a passeata dos 100 mil foi um protesto, né? E a morte do estudante Edson Luiz também. Ali naquela passeata, na verdade, ela era mais, não era, foi ela foi mais controlada, né? Ela foi muito mais controlada, ela não teve as banalidades, mas assim mesmo começou a ter alguns problemas, né? Porque o estudante Edson Luiz foi morto ali, né? A AI-5 então voltou algumas ações que da Constituição de 1967, né? Então havia suspenso o voto, no caso voltou a cassação, não tinha um prazo, a AI-5 veio para ficar, ela não ia ter um prazo para sair, certo? Para ficar. A luta armada em 1968 é porque os rebeldes, as pessoas que estavam rebelando, né, contra então a ditadura, eles acreditavam então que o movimento militar não ia sair com facilidade. Então o que eles queriam fazer? Eles tentavam então fazer sair a força, né? A força, mas só que na verdade foram calados, né? Depois, né? A tortura ela se tornou bastante comum, né, no país de forma sistemática. Em 1968 é nesse momento então que se desvela a face mais escura, né? A parte mais escura então desse sistema então do sistema militarismo, né? Do sistema militarismo. Então, com uma eleição às portas fechadas, então a linha dura vai então e elege Médici, né? Como presidente. Isso foi um dos períodos mais negros que aconteceu, né? Dentro do trabalho da intervenção militar, né? Foi um dos períodos mais negros que aconteceu. Bom, Médici ele foi um período bastante negro, conforme eu acabei de falar, mas também foi um milagre econômico, né? Foi um milagre econômico, aonde ele conseguiu dar a volta por cima, né? Ele conseguiu dar a volta por cima e com as obras criadas ali, então conseguiu movimentar
ou seja, dá um outro fôlego, deu um outro fôlego para a economia brasileira, né? Então, dessa forma, foi chamado então de período milagroso, né? Ou milagre econômico no Brasil, né? E esse milagre econômico, ele tanto que as pessoas eram incentivadas a estar sempre com o espírito para frente, por exemplo, para frente Brasil, né? A Copa de 1960, de 1970, né? No caso, para frente Brasil, o que mais? Este é um país que vai para frente. Ali também tinha aquele cantor Nelson Ned, Deus abençoe as crianças do Brasil. Então o otimismo ele chegou a tomar conta do Brasil naquela época. Tinha a parte negra, tinha a parte escura, né? Mas o otimismo estava sempre para frente, né? Estava sempre à tona. Então foi um período então de 1968, foi um período assim que teve um 1968 a 1970, né? Foi um período onde teve esse ar, novos ares, né? Novos ares. Porém, me disse, ele não fez um sucessor. Mesmo ele dando essa salvacada, desde quando foi posto, né? Ali foi colocado, então, como presidente, né? Ele foi um período meio escuro, conforme nós falamos, porém, também teve, então, esse período de milagre econômico. Mas, com tudo isso, ele não conseguiu, então, fazer um sucessor. Não teve uma pessoa, ele não conseguiu colocar um sucessor para ele. Bom, o próximo a assumir o cargo seria o Ernesto Geisel, né? Que era castelista, né? Ele tinha a mesma ideia de Castelo Branco, né? Embora Castelo Branco já não existia mais, né? Já estava morto. Mas Ernesto Geisel, ele apoiava as ideias, então, de Castelo Branco, né? E nesse mesmo momento também, uma instituição que vem fazer parte do apoio, né, de Ernesto Geisel, né? Que Ernesto Geisel, ele era uma pessoa de pulso forte também. Ele tinha um pulso forte. A igreja católica, ela começou então a assumir, né, o lado de apoiar então o próprio fim do regime militar, né? E ela teve alguns padres que pagaram então pagaram com a vida, né? No caso dentro daquele regime mais escuro, né? Mas veja bem, a Igreja Católica começou a trabalhar, né, junto. E teve no caso, Dom Helder Câmara, né, ou então o arcebispo Dom Evaristo, em 1969, então eles começaram a estar pregando, trabalhando, fazendo um movimento, né, um movimento para que então tivesse chegando o fim, então, da intervenção militar, né? Então, em 1970, então, destaca-se muito, né, o movimento grevista no ABC, né, ali entre Santo André, Capuava, Mauá, né, tá em Santo André, Capuava, Mauá, naquela região ali, no ABC paulista, né? Então, esses movimentos então começou sempre pegar mais força, porque até então aqueles líderes, os líderes da frente, dos grevistas, né? Então eles tinham sido detidos, né? Não tinha mais uma participação. Começaram então depois de Castelo Branco, depois de Ernesto Geisel, então eles voltaram, né? Voltaram junto com a anistia, então voltaram então a estar se movimentando novamente, né? Bom, Geisel ainda, ele não é o final,
né? Porque Geisel, ele da liberação, ele consegue então arrumar um sucessor. O sucessor de Geisel, no caso, foi Figueiredo, né? Figueiredo, ele tinha a mesma visão de Geisel, pulso duro, né? O pulso firme, porém ele estava então no mesmo patamar de raciocínio, de pensamentos e ideais, né? Só que Figueiredo, no caso, ele tinha um passado obscuro. Lembra? Tinha, não tem. Então, quando ele presidente, ele não estava mais com aqueles pensamentos, com aquela visão. A visão dele, então, era a visão que tinha se aliado a Ernesto Geisel, né? Mas ele era do SNI, que era o Serviço Nacional de Informações, né? Isso foi muito terrível, essa posição dentro do regime militar, na parte mais escuras, né? Mais escura. Mas só que isso é passado, né? Ele, dentro da anistia, tudo foi perdoado, né? Com certeza. Então, logo após surge os partidos novamente. E os partidos novamente surgindo, né? Mas com os partidos surgindo, foi aquela luta para as diretas já, né? As diretas já, que o primeiro presidente a assumir foi o Tancredo Neves, né? Só que o Tancredo, ele não chegou nem a assumir a presidência, ele veio a óbito antes, né? Aí depois Sarney assume e aí por diante, né? Então, galera, eu paro por aqui, certo? Agradeço a atenção de vocês, certo? Aos meus alunos, eu falo que vocês pegam o que está neste vídeo e vocês vão fazer um resumo baseado no que nós estamos aqui, certo? Existem muitas outras informações na internet, porém eu não quero essas outras informações. Nós vamos fazer um resumo baseado nisso que eu passei aqui, beleza? Eu agradeço a atenção de todos aqueles que me acompanharam até agora, certo? E eu espero vocês então até o próximo vídeo, então. Até mais.